Na pesquisa também, Bruno, trouxe uma questão interessante. Qual que é o impacto, né? As pessoas ficaram do lado da Michelle ou do Flávio Bolsonaro. Vou pedir para a Maria colocar para a gente aqui no telão, para a gente analisar aqui a pesquisa, Bruno, e você vai ler porque eu estou sem óculos. Olha, tá, a pergunta que foi feita, né? A pergunta diz, pelo que você sabe sobre esse desentendimento entre Flávio e Michelle, você tende a concordar mais com o Flávio ou mais com a Michelle? E daí 42% do eleitorado diz que mais com a Michelle Bolsonaro. 18% com o Flávio Bolsonaro. Com os dois em parte, 3%. Não concorda com nenhum dos dois, 22%, e 15% não sabem responder, porque talvez nem saibam que tenha tido desentendimento. Também Estavam na Lua. Estavam na Lua. Mas o fato é que se o Flávio Bolsonaro tem 28% de intenção de votos e só 18% do eleitorado está dizendo que concorda com ele, tem no mínimo 10% de pessoas que estão votando no Flávio que não concordaram com a postura dele. É o mínimo, né? Se a gente for fazer só uma conta besta. Pode ser que isso não feche 100%, mas no mínimo 10% do eleitor do próprio Flávio, né, desse cara que está votando no Flávio, não concordou com a postura dele em relação à madrasta, a Michelle Bolsonaro. Ou seja, essa turma aí pode qualquer coisa mudar de voto, né? O que mostra uma fragilidade do Flávio, né? O Flávio é um candidato frágil, é um candidato que ele não consegue hoje, depois de tudo que aconteceu, ele não está conseguindo inspirar nas pessoas uma confiança na figura dele. Ô Bruno, a gente pode falar do surgimento aí de um michelismo? Já cunhei essa expressão. É meio ruim, mas é o que temos. A nova Evita Peron seria? Mas eu acho que a Michelle, nesse caso aqui, tem um pouco de uma relação, primeiro, né? Talvez até... Voltamos do break, agora está todo mundo junto e misturado. A gente está falando aqui se tem um movimento, né? O michelismo aí já surgindo na política. Andresa, a gente olha para Michelle Bolsonaro, ela reúne algumas características que são interessantes para o eleitorado. Ela é mulher, ela é evangélica e ela é a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso a coloca num ponto. E ela tem um trabalho com pessoas com deficiência. Então também isso acaba sendo mais uma coisa que gera alguma humanidade em relação à figura da Michelle Bolsonaro. Agora, isso não parece ser suficiente para uma candidatura presidencial pensando em todo o processo da eleição. Né? Faltam elementos aí ainda. Esses são elementos bons, são atributos positivos. O que eu vejo é que tem muita gente que está tão insatisfeita com o Flávio, candidato, que está defendendo a Michelle por até para criar uma cisânia. Até para criar uma cisânia e falar, olha, tem que tirar o Flávio. Ontem você escreveu um negócio muito interessante, que eu concordo em tudo que você escreveu, de que a gente tem algumas amarras na legislação brasileira que são tão ridículas, que não tem nenhum cabimento, que essa coisa do prazo da descompatibilidade, o prazo de não sei mais, prazo de filiação, tudo tem prazo, que é a eleição mais tutelada do mundo, né? Não à toa que é o país que mais caça mandato no mundo, né? Esse é um outro fator aí da nossa democracia. Mas o fato é que se não tivesse todas essas amarras, o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, seria um nome que a direita poderia agora, depois de tudo isso, lançar para a presidência da República. Mas ele não pode mais participar do jogo, porque tem amarras jurídicas que você fala, pô, o que muda, né? Limita, né, o cardápio de candidatos que o país poderia ter e você acaba... E era um candidato competitivo. Reforçando essa polarização, né, Bruno? A desincompatibilização está na Constituição. Os candidatos, um governador de Estado, né, quem ocupa um mandato e quer disputar uma vaga para outro mandato, né, para outro cargo, ele precisa renunciar ao seu atual cargo até o dia 5 de abril. Então, os governadores fazem esse cálculo, né? Vou abandonar o governo, e o eleitor também pune, muitas vezes, quem abandona o governo para poder disputar um outro mandato. Então,
o que eu levantei a esse debate, por que essa regra da desincompatibilização ainda está em vigor. Se fala muito que é para evitar que se use o cargo para disputar um outro mandato, o que é ridículo, porque ele vai disputar a reeleição, ele vai usar o cargo de qualquer jeito. Claro. Então, que precisa ter regras para se evitar que ele use o cargo politicamente, não para se travar, né, para se frear. Eu fui tentar buscar com algum constituinte por que é que eles colocaram isso. Eu nem sei se era anterior, né, da outra Constituição, mas por que mantiveram isso, mas eu não consegui saber se na época era realmente para impedir algumas candidaturas de acontecerem. Não sei se você tem essa... Eu não tenho essa informação de quando que foi feita. Eu sei que tem algumas coisas que são algumas amarras ainda da ditadura militar que a gente vive no Brasil. Um exemplo, o tal do domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral foi criado na ditadura militar para evitar que políticos migrassem, políticos de estados menores migrassem para estados maiores para serem eleitos e daí ganhar mais peso nacionalmente. Eu tenho quase certeza que essa questão também da descompatibilização tem origem na ditadura militar também. Tenho quase certeza disso. A gente vai pesquisar e depois no próximo programa a gente traz essa informação. Foi uma regra que eu não encontrei muitas informações com relação a ela, nem conversando com as pessoas, mas realmente é uma trava que hoje poderia mudar, né? Tanto para um lado, tanto para o outro, para a esquerda, para a direita, para o centro, e trazer novos nomes aí para a política. Aliás,